Salve, salve galera, vamos que vamos para mais uma questão aqui. Então, dando sequência, terceira questão do exercício fala o seguinte, ó. A força com que o Sol atrai a Terra é dada por F igual a G vezes massa do Sol vezes massa da Terra dividido por distância entre os dois ao quadrado. Lei da gravitação universal de Newton, né? Em que D é a distância entre a Terra e o Sol. Se essa distância fosse o dobro, isto é, 2 vezes maior, o que aconteceria com a força entre eles? Aqui é uma questão bem recorrente em vestibulares, né? Acreditem, né? Se pergunta muito sobre essas possibilidades aí. Então perceba, de forma intuitiva, usando aqui as proporcionalidades, a gente já poderia resolver a questão. Porque veja só, a força gravitacional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o que é que significa na prática? Significa que se a distância aumentar, nós vamos ter que a força vai diminuir pelo quadrado desse aumento. Já se a distância diminuir, a força vai aumentar de acordo com o quadrado desse aumento da distância, né? Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então veja, se a distância dobrar, aumentar 2 vezes, a força então será diminuída por esse dobro ao quadrado, ou seja, você vai ter 2 vezes a distância elevado a 2, que vai dar aí 4 vezes essa distância ao quadrado. Então vai ficar que a força será de 4 vezes menos, né? Será 4 vezes menor. Já se a distância diminuir pela metade, você vai ter o efeito contrário, né? Você vai dividir a força aí por 2, que nesse caso aí vai estar ao quadrado, e quando você ajeitar aí esses expoentes, você vai ter que a nova força será 4 vezes a força original. Então, só usando aí essa ideia de proporcionalidade, raciocínio lógico, você já conseguiria resolver a questão. No caso aqui, quando ele diz que a distância será o dobro, então a força vai diminuir por esse dobro ao quadrado, né? Então 2 ao quadrado vai dar 4, então ela vai diminuir 4 vezes. Mas como nem todo mundo tem esse raciocínio, vamos fazer as continhas, né? Então vamos dividir aqui em 2 casos, né? Então nós vamos ter aqui, ó, caso 1, nós teremos aqui que a distância é igual a D mesmo, a distância normal aqui da fórmula. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, para esse caso aqui, a força gravitacional, que eu vou chamar de força 1, será igual à fórmula que foi colocada lá em cima, né? Constante de gravitação, que multiplica aí, ó, massa do Sol vezes massa da Terra, dividido aqui pela distância ao quadrado. Então, no caso 1, nós temos isso. Eu apenas chamei a força de força 1. Seria o primeiro caso aí a ser considerado, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir aqui o nosso arquivo e vou agora para o caso 2. Ó. Caso 2. E o que acontece no caso 2? Acontece que a distância agora foi dobrada, né? Aqui seria a distância 1, galera. E aqui nós temos que a distância 1, a distância D, na verdade, não é 1. Cadê borracha? Aqui borracha. A distância D agora vai ser igual a distância D2, né? Será igual a 2 vezes D. Agora sim. Distância 1, que é a distância no primeiro caso, é simplesmente D. E a distância 2, que é no segundo caso, é 2 vezes D. Por quê? Porque ele está dizendo que dobrou essa distância. Qual a consequência disso na lei da gravitação universal? Vamos ver agora, né? É que a força 2, que é a força no segundo caso, é igual a constante de gravitação multiplicada pela massa do Sol
multiplicada pela massa da Terra, dividido aqui, ó, eu vou dar uma destrinchada aqui, galera, distância 2 ao quadrado. Aqui seria, ó, distância 1 ao quadrado, mas como eu simplesmente chamei ela de D, né, não mudou nada, eu só tirei esse 1. Mas só para não ficar nenhuma dúvida, eu vou reescrever aqui rapidão, G, MS, MT, dividido por distância ao quadrado. Só para não ficar nenhuma dúvida aí, né? Ó, distância 1, distância 1, distância 1 aqui é igual a D, então só troquei distância 1 por D aqui, tirei aquele 1zinho de lá. E aqui agora, distância 2 ao quadrado aqui embaixo, né? Ó. Só que a distância 2, nós definimos que ela é 2 vezes D, ela dobrou em relação ao primeiro caso. Então vai acontecer isso aqui, ó. O G a gente repete, massa do Sol a gente repete, massa da Terra a gente também repete, só que aqui embaixo, no lugar de distância 2, né, de D2, vai ficar assim, ó, 2 vezes D ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá vendo? Eu troquei D2 por 2D, que foi a definição aqui dada na questão, né? Ele disse que dobrou a distância. E aí vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó, que a força 2 será igual, ó, repito tudo, G, MS, MT, todo mundo multiplicando aqui, e vou resolver aqui o denominador. 2 vezes D ao quadrado, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, que é 4, vezes D elevado a 2. 2 ao quadrado, 4, D ao quadrado, né? Olhando para essa escrita, a gente vai perceber que a força 2 será igual a, dá para tirar esse 4 daqui de baixo, né? Esse 4 vai ficar igual a 1/4, né? Então esse 1/4 vai ser multiplicado aqui por todo o resto. Então fica, ó, 1/4 vezes constante gravitacional, vezes a massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido aqui pela distância ao quadrado. E olha só que interessante, ó, olha só que interessante. Toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui é exatamente idêntica ao primeiro caso, né? Exatamente idêntica aí ao primeiro caso. Então essa parte a gente vai chamar de quê? Vai ser a nossa força 1. Então temos aqui o F1. Então a nossa construção vai ficar assim, ó. Nossa construção vai ficar que a força 2 será igual a 1/4 da força 1. Ou seja, a nossa força 2 será igual à força 1 dividida por 4. Em outras palavras, se a gente dobrar a distância, a força será dividida por 4, né? Ela vai cair 4 vezes aí. Então, vou tentar... Opa, Ctrl Z. Deixa eu tentar aqui ajeitar essa parte, né? Então, vai ficar assim, ó. De acordo com esse resultado final, ó, se a distância, né? Se a distância dobrar, vírgula, a força reduzirá 4 vezes. Né? Reduzirá em 4 vezes. Então essa é a resposta na nossa questão. Então isso aqui serve como receita de bolo. Então se a distância aumentou 2 vezes, a força vai cair esse 2 ao quadrado. Então vai cair 4 vezes. Se a distância aumentar 3 vezes, então a força vai diminuir
3 ao quadrado, que é 9, então vai diminuir 9 vezes. Se a distância aumentar 4 vezes, a força vai diminuir 4 ao quadrado, ou seja, 16 vezes. E se ela for reduzindo, professor, aí é o efeito contrário, né? Se a distância cai pela metade, diminuir a metade, a tua força vai aumentar em 2 ao quadrado, né? Ela vai aumentar aí em 4 vezes. Se a distância diminuir em 3 vezes, a tua força vai aumentar em 3 ao quadrado, né? Em 9, então seriam 9 vezes aí o aumento da força. Se a distância diminuir em 4 vezes, a força vai aumentar em 4 ao quadrado, seria 16 vezes, e assim por diante. Então, é uma questão muito cobrada aí em vestibulares, no próprio Enem. Não só nesse caso aqui da gravitação de Newton, mas lá no terceiro ano, quando a gente trata de força elétrica, campo elétrico, se cobra muito isso porque lá a relação é muito parecida. Tem lá uma relação com a distância ao quadrado no denominador. E aí, nesse caso, você terá a mesma ideia que a gente acabou de discutir aqui, né? A relação é com o quadrado da distância, então, na prática, a força e o campo elétrico lá vão ter o mesmo comportamento da força gravitacional aqui. Então é isso, galera. Respondida aí a nossa terceira questão. Já volto com a quarta e última questão. Até já!